Boa tarde, pessoal. Hoje é domingo, 21 de abril, gravando esse vídeo às 13 horas e 50 minutos. Falar um pouco hoje sobre MACD, ou MACD para os mais íntimos. É razoavelmente conhecido a forma de operar com o MACD as divergências, mas é pouco conhecido operar continuação, a continuidade do movimento através do MACD. Então vamos tratar um pouco desses dois assuntos no vídeo de hoje. Todo o material que eu vou passar aqui eu retirei desses livros aqui, ó, do Gerald Apple, que é o criador do MSD, do Alexander Elder, que usa muito o MSD, e da Constance Brown. Então, quem quiser receber esses livros, é só ir aqui embaixo nos comentários do YouTube e escrever a cidade que vocês moram e me chamar no Telegram, que daí eu mando os livros para vocês. E curtir esse vídeo também. Normalmente as pessoas não assistem os vídeos até o final. Então eu vou deixar só um aviso que eu não tenho como explicar esse slide agora. Antes eu tenho que explicar outros conceitos. Então no final desse vídeo aqui tem esse slide aqui, que eu aconselho fortemente que vocês assistam, que pode ajudar muito, ou quem sabe até mudar a forma de vocês operarem. Então eu aconselho que vocês assistam até o final esse vídeo. E no Telegram também a gente tem um grupo de estudo de Albrooks, como montar uma carteira de ações e das agulhadas do Didi. Quem tiver interesse é só me chamar lá no Telegram. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, MSD linha. Algumas vantagens do MSD. É um indicador para todos os time frames, do curtíssimo até o longo prazo, capaz de produzir sinais precisos de entrada e saída. Forte capacidade de detectar a conclusão dos movimentos do mercado. Ele representa a diferença da média móvel exponencial de curto prazo menos a média móvel exponencial de longo prazo. Então, aqui, as pessoas normalmente confundem, mas essas duas linhas aqui são diferentes dessas duas aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho azul, uma média de 12 períodos, e a vermelho, uma média de 26. Então, a diferença entre essas duas médias aqui vai gerar essa linha verde, que é o MSD. E essa linha preta aqui é uma média móvel de 9 períodos do MSD. Então aqui a gente tem MSD e a média móvel, ou linha de sinal. Todos os exemplos que eu vou dar aqui, eu estou utilizando a configuração padrão que vem no Profit, que é 26 e 12. Então, essa linha verde aqui é gerada nessa configuração, média longa 26, curta 12 e linha de sinal 9. Quando eu usar alguma configuração diferente, eu aviso. Aqui retirado do livro do Gerald Apple. Então, o MSD é criado subtraindo uma média móvel exponencial de longo prazo de uma média exponencial de curto prazo. Ó, a média curta cruzou para cima e quando acontece isso, vai cruzar para cima no eixo zero aqui também. Ó. Aqui está o MSD. Então, média móvel de 12 cruzou para cima 26, o MSD vai cruzar o eixo zero. Assim como aqui a média móvel de 12 cruzou para baixo a 26, o MSD vai cruzar para baixo o eixo zero. E depois foi introduzido uma linha de sinal, que é aqui, ó, que a gente tem o MSD aqui, e a linha de sinal é uma média móvel de 9 períodos do MSD. O cruzamento das linhas de MSD e de sinal. O cruzamento entre as linhas de MSD e sinal significa mudança no equilíbrio entre compradores e vendedores. Aqui, regras de negociação retirado do livro do Alexander Elder. Quando a linha MACD rápida cruzar para cima a linha de sinal lenta, emite-se um sinal de compra. Quando cruza para baixo, emite-se um sinal de venda. Retirado do livro do Elder também essa figura aqui. Ó. Então, cruzou para cima é uma compra. Cruzou para baixo, venda. Para cima, uma compra. Para baixo, venda. Cruzou para cima, compra. Para baixo, venda. No livro do criador do MSD, ele utiliza um pouco diferente. Ele utiliza três configurações. Essas duas aqui que a gente pode chamar de rápidas e essa aqui mais lenta, ou curtas e longas.
Como é que ele faz a entrada? Ele entra pelo MACD mais curto, no caso aqui, ó, 26 e 12, a entrada foi aqui, e sai pelo MACD mais longo, no caso aqui, ó, 19 e 39. Aqui fica mais claro. Então a entrada vai ser pelo MACD mais curto, pode ser qualquer um desses dois aqui, e a saída pelo mais longo. Então aqui a gente tem um gráfico semanal da VEG. Então a entrada foi aqui, pelo MACD mais curto. Ó. Quando cruzou para cima, comprou aqui. Só que ele não vai sair baseado nesse MACD. Ele vai sair baseado no MACD mais longo. Então, a entrada foi aqui e a saída é quando o mais longo cruza para baixo, aqui. Então, qual é a vantagem? Ele consegue antecipar a entrada pelo mais curto e consegue postergar a saída pelo mais longo. Por exemplo, se eu tivesse utilizado o mais curto para sair, sairia aqui, ó. Como ele utilizou o mais longo, ele saiu aqui em cima. Os sinais do MACD são mais confiáveis se os sinais de curto prazo são confirmados por tendências de longo prazo, indicados por padrões do MACD, ou seja, é recomendado a utilização de múltiplos time frames. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico semanal da Raia Drogasil, cruzou para baixo. Então, durante todo esse período que o MACD cruzou para baixo da linha de sinal, eu vou procurar por vendas no diário, que eu tenho semanal e diário. Esse retângulo aqui é exatamente esse aqui, ó. Então, durante todo esse tempo aqui, eu vou procurar somente por vendas. Ó. Então, por exemplo, aqui seria uma venda. No cruzamento, vem até aqui embaixo. O histograma. Então, a diferença dessas duas médias gera o MACD. E essa linha preta é a média móvel de 9 períodos do MACD. E a diferença entre essas duas linhas aqui, a linha de sinal e o MACD, vai gerar o histograma. Então, quando o MACD cruza para cima a média móvel, o histograma vai cruzar para cima o eixo zero aqui. E quando cruza para baixo, o histograma vai virar para baixo aqui também. Ó, cruzou para baixo aqui, o histograma vira. Cruzou para cima, o histograma vira para cima aqui. O histograma MACD proporciona uma visão mais profunda do que o MACD original sobre o equilíbrio de poder entre compradores e vendedores. Mostra não só qual dos dois grupos está no controle, mas também se o grupo dominante está mais forte ou mais fraco. Então, o histograma MACD é a linha MACD menos a linha de sinal. Durante todo esse período aqui, desse quadrado em vermelho, o histograma estava abaixo de zero, ou seja, eram os vendedores que estavam no comando. Mas aqui eles estavam fortes, ó, fazendo um tique mais baixo que o outro. Ó. A partir daqui, os vendedores já começam a ficar fracos. Ainda estava abaixo do zero, mas já estava fazendo um tique maior que o outro. Ó. Da mesma forma aqui, ó, durante todo esse período aqui, os compradores estavam no controle, mas aqui a tendência era forte, ó. Histograma subindo. Aqui a tendência já é fraca, ó, histograma caindo. A inclinação é definida pela relação entre duas barras, ou seja, ó, um tique mais baixo, mais baixo, mais baixo. Então aqui os compradores estão perdendo força. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Aqui os compradores estão ganhando força. Então a linha MACD mede o consenso de mercado no período mais curto e a linha de sinal o consenso de mercado no período mais longo. Por quê? Ó, aqui o MACD a linha de sinal estava caindo, ó. Ou seja, então a linha de sinal é o período mais longo. Durante todo esse período estava caindo, mas aqui o MACD começou a subir, ó, que é o mais curto. Se você fosse comprar aqui, provavelmente você teria problema, porque a linha de sinal ainda está caindo. Da mesma forma aqui, ó, caindo durante todo esse período e aqui o MACD estava subindo. Então o histograma rastreia a diferença entre essas duas linhas. Inclinação do histograma. Na direção dos preços, a tendência é confiável, ou seja, preços caindo e o histograma caindo. Então, é uma tendência confiável. Preço caindo e histograma subindo é uma tendência duvidosa. Já não é aconselhável você seguir essa tendência. Provavelmente a gente vai ter problema logo ali na frente.
Durante todo esse período, a média móvel subindo, histograma subindo. Ok, tendência confiável. Continuou subindo, ó. Aqui também. Mas o histograma já estava caindo, ó. Então já é uma tendência duvidosa. E o mercado vem abaixo depois. O histograma MACD emite dois tipos de sinais. Um tique para cima mostra que os compradores estão mais fortes do que na barra anterior, enquanto um tique para baixo mostra que os vendedores estão ganhando. Esses tique para baixo e para cima fornecem sinais secundários de compra e venda. Não devemos confiar demais neles. Ou seja, não é porque um tique foi para cima que você vai comprar, ou que um tique foi para baixo que você vai vender. Não costuma ser muito confiável esse tipo de entrada. Você precisa de mais razões para fazer uma operação. O outro sinal ocorre raramente, mas vale a pena esperar, pois é o sinal mais forte da análise gráfica. Trata-se da divergência entre os topos e os fundos dos preços e do histograma MACD, ou seja, são as divergências. A primeira coisa que a gente tem que saber da divergência é que se você ficar em dúvida se é ou não é, considera que não seja uma divergência. Então, a divergência tem que estar clara. O que a gente precisa? A gente precisa de um topo, topo mais alto. O que a gente tem aqui? Topo, topo mais baixo. E aqui está a chave. Tem que haver a quebra da linha de sinal entre esse topo e o topo mais alto. Ó. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo e a quebra da linha de sinal. Então, é uma divergência. Novamente, fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Quebra da linha de sinal. O que é essa quebra da linha de sinal? Significa que os compradores estão ficando fortes, aqui nesse caso. E nesse aqui significa que os vendedores estão ficando fortes. Então, para que ocorra uma divergência, é obrigatório que haja a quebra da linha de sinal. Por exemplo, aqui e aqui. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Quebra da linha de sinal. É o que acontece depois. Esse exemplo é legal, da Magazine Luiza. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Quebra da linha de sinal. Ó. Novembro de 2020. Aqui foi o topo histórico da Magazine Luiza. Desde então só caiu. Foi uma divergência. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Quebra da linha de sinal. E desde então saiu de 28, acho que deve estar em 3 alguma coisa hoje. O dólar no 30 minutos. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Quebra da linha de sinal. Divergência. Vem embora. Índice 30 minutos. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Quebra da linha de sinal. Vem embora. Depois, fundo, fundo mais alto. Fundo, fundo mais baixo. Divergência. Quebra da linha de sinal. E tem um tipo específico, que é One Missed Shoulder. Que é essa aqui, ó. Topo, topo mais alto. Topo. E não chega a fazer outro topo aqui, ó. Mas é uma divergência, porque quebra da linha de sinal. Topo, topo mais alto. Topo. Nem chega a fazer um topo aqui. Mas houve a quebra da linha zero. E mercado desaba. Que é Bradesco. E a gente tem a divergência mais forte, que é essa aqui, ó. Essa figura aqui eu tirei do livro do Alexander Eller também. Que é quando a gente tem eu mostrei até agora a divergência somente no histograma. Mas quando a gente tem divergência no histograma e no MACD linha, é a mais forte que tem. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. No linha e no histograma. Quebra da linha zero. Novamente. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Histograma e linha. Quebra da linha zero. Índice no 30 minutos. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Tanto no histograma quanto na linha. Quebra da linha zero. O mercado vai embora.
Dólar no 15 minutos, mesma coisa. Topo, topo mais alto, topo, topo mais baixo. Na linha e no histograma, quebra da linha zero, pancada para baixo. Índice 60 minutos, topo, topo mais alto, topo, topo mais baixo. Na linha e no histograma, quebra da linha zero, mercado desaba. Tipos de divergência. Esse aqui eu também retirei do livro do Alexander Elder, né? Quando a gente tem topos mais altos e o indicador está com topos mais baixos, no caso da divergência de alta. Ou topos do mesmo nível e o indicador mais baixo. Ou topo mais alto e o indicador no mesmo nível. São três tipos. Digamos assim, as mais eficientes são essas duas primeiras aqui. Essas aqui eu não costumo operar. Mas as mais eficientes são essas duas aqui. E o que não é uma divergência? Ó, a gente tem aqui topo mais alto, topo mais baixo. A gente não teve a quebra da linha zero, então isso aqui não é uma divergência. Pelo menos não nesse time frame aqui de 30 minutos. Se você olhar no 5 ou no 10, provavelmente você pode encontrar uma divergência. Mas nesse tempo gráfico aqui não é uma divergência. Da mesma forma aqui, ó, fundo mais baixo, fundo mais alto. Mas não houve a quebra da linha zero. Então não é uma divergência. Essa aqui é, ó, topo mais alto, topo mais baixo. Quebra da linha zero. Essa aqui é uma divergência. Essas duas aqui não. E por que operar as divergências? O que você vê na superfície costuma ser enganoso. Uma tendência pode parecer forte, enquanto abaixo da superfície pode ser fraca e pronta para ser revertida. O que a gente teve no dólar aqui no 10 minutos, no dias 4 e 5. Então o que a gente tem aqui? Fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Topo mais alto, topo mais alto. Nenhuma resistência próxima aqui do lado esquerdo. Uma excelente barra de compra. Então, a pessoa pensa, vou comprar aqui e estou consagrado. Vou fazer a meta do mês. Não tem como dar errado esse trade aqui. Mas olha o que a gente tinha aqui, ó. O slide anterior parou justamente aqui, ó. Então, se a gente não tivesse o MACD linha ou histograma, não teria como saber disso. Mas olha o que a gente tem aqui, ó. Topo mais alto, topo mais baixo na linha, topo mais baixo no histograma. Quebra da linha zero. Então, jamais seria um bom negócio você comprar aqui, mesmo com todos os indicativos que o mercado continuaria subindo. E sem o MACD linha e histograma, é impossível você saber disso. Então, divergência e convergência, ou continuidade. O histograma MACD funciona como os faróis de um carro, oferece aos investidores visões rápidas da estrada pela frente. Essa parte é importante. As novas máximas e mínimas nesse indicador geralmente são seguidas por novas máximas ou mínimas nos preços. Gravem isso. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Topo mais alto. Topo mais alto. Então, aqui a gente tem uma convergência, tá tudo certo. O preço fez esse topo e fez esse topo, fez esse topo e fez esse topo. Então, após uma correção, é muito provável que venha testar ou até ultrapassar essa região aqui. Então, topo mais alto, topo mais alto. Corrigiu e foi embora. Testou e passou. E o que formou depois? Topo mais alto. Topo mais baixo. Uma divergência. Então, o mercado vem embora. Novamente, as novas máximas e mínimas nesse indicador geralmente são seguidas por novas máximas ou mínimas nos preços. Índice 60 minutos. Topo mais alto. Então, é provável que após a correção venha fazer um topo mais alto. Topo mais alto. Corrigiu, testou e passou. E depois formou uma divergência. Aqui a gente tinha uma divergência. Ó. Topo mais alto, topo mais baixo. Então, a divergência. Veio aqui embaixo. O que formou? Fundo mais baixo. Fundo mais baixo. Formou uma convergência. Então, é esperado que após essa correção aqui, venha testar ou até
ultrapassar esse fundo. Então, veio aqui embaixo. E foi o que aconteceu. Depois a gente formou uma divergência. Fundo, fundo mais baixo, fundo, fundo mais alto. Quebra da linha zero. Aqui é só importante um detalhe, ó. Topo, topo mais alto. Quando cai, eu espero que venha a superar essa máxima aqui, desde que não perca esse fundo. Se perder esse fundo aqui, daí está desconfigurado. Topo, topo mais alto. Corrigiu, não perdeu esse fundo, é provável que supere esse topo aqui. Da mesma forma, fundo, fundo mais baixo. Corrigiu, não superou esse topo, é provável que venha testar aqui embaixo. Reversão positiva e negativa. Esses dois temas são explicados nesse livro aqui, ó, da Constance Brown. Então, o que é uma reversão negativa? O mercado vem caindo, faz topo, topo mais baixo. E o que o indicador faz? Topo, topo mais alto. Então, a reversão negativa. É provável que o mercado continue caindo. Reversão positiva. O mercado vem subindo, faz fundo, fundo mais alto. E no indicador, fundo, fundo mais baixo. Então, é provável que ele continue subindo. Ó. Fundo, fundo mais alto. Fundo, fundo mais baixo. É provável que ele continue subindo. Então, a reversão negativa é uma espécie de cunha e a positiva é uma espécie de um triângulo expandindo. E quais os gatilhos que a gente pode entrar para operar com o MACD? O criador da ferramenta ele cita três, que seria a virada do MACD, está subindo, virou para baixo, seria uma venda. Ou quando um tick está subindo, fez um tick menor, é um sinal de venda. Esses dois são mais agressivos e mais arriscados. Ou mais confiável, que é quando o MACD cruza para baixo a linha de sinal. Então, uma venda seria aqui, pensando em venda, e quando cruzou para cima aqui, pensando em compra. Então, você tem que fazer os backtests e ver no ativo que você opera qual desses três gatilhos se encaixa melhor. A virada do MACD, um tique abaixo do MACD histograma, ou acima, pensando em compra, ou o cruzamento do MACD com a linha de sinal. Como operar? Esse aqui que eu falei para vocês, ó, esse slide aqui eu aconselho que vocês façam um print e, obviamente, para quem nunca viu, pode parecer um pouco confuso, mas é questão de hábito. Pode mudar a forma de vocês operar. Então, eu vou tentar ir de forma bem lenta, mas mesmo assim, depois vocês dêem um print ou façam uma pausa no vídeo, e eu acho que pode ajudar muito a forma de vocês operar. Aqui eu tenho o gráfico diário da EQTL. Então, o que a gente tinha aqui? Ó? Topo, topo mais alto. Então, é uma convergência. Após a correção, é provável que venha testar esse topo aqui. Topo, topo mais alto, topo, topo mais alto. Corrigiu, não perdeu esse fundo, foi aqui em cima. Testou e passou. Depois, topo, topo mais alto. Então, após a correção, é provável que venha testar esse topo. E foi o que aconteceu. Depois, topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Então, aqui tem uma divergência. Veio aqui embaixo. O que formou aqui? Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Então, após essa correção, é provável que venha testar esse fundo. E veio testar esse fundo e passou. Daí, o que fez? Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Divergência. Foi aqui em cima. O que formou depois? Topo, topo mais alto. Então, após essa correção, é provável que o preço venha aqui em cima. Só que a correção veio até aqui embaixo e perdeu esse fundo. Ou seja, está desconfigurado. O que formou? Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Então, após a correção, é provável que venha aqui embaixo. Corrigiu e veio aqui embaixo. O que formou? Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Divergência. O mercado sobe de novo. Chega a ser engraçado. Ó. Depois que nós tivemos topo, topo mais alto. Topo, topo mais alto. Então, após essa correção, é provável que venha testar aqui em cima. E foi o que aconteceu. E o que está acontecendo agora? Topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Uma divergência. Alguém já tinha visto uma explicação do MACD dessa forma? É um pouco confuso, como eu falei. Então, vocês têm que dar
um pause no vídeo, volta, assiste um pouco mais lento e procurem nos gráficos. Vocês vão ver que é espetacular essa forma de operar divergência e convergência no MACD. Ó, topo, topo mais alto. Corrigiu. É esperado que venha testar isso aqui. Vem aqui em cima. Faz topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Divergência. Então, eu estou esperando que venha até aqui embaixo. Após a divergência, veio até aqui. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Corrige e vem testar isso aqui. Veio até aqui. Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais alto. Divergência. O que eu tinha esse aqui, ó? No 1 minuto, tá? Obviamente, eu não estou dizendo para ninguém operar 1 minuto. É só para mostrar que funciona. Dólar no 1 minuto. Topo, topo mais alto. Então, após a correção, é esperado que supere esse topo. Corrige. O que faz na correção? Fundo, fundo mais alto. Fundo, fundo mais baixo. Reversão positiva. Então, é esperado que a alta continue. Teste e passe esse topo aqui. Então, depois fez topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Divergência. Caiu. Depois faz. Após a divergência cai e sobe. Faz topo, topo mais alto. Topo, topo mais baixo. Divergência. Caiu. Aqui no dólar, no 1 minuto também. Topo, topo mais alto. Topo, topo mais alto. Então, ou seja, topo mais alto. Após a correção, eu espero que supere esse topo. Mas a correção vem até aqui e perde o fundo anterior. Perde o fundo anterior aqui. Ou seja, formou fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Então, agora eu não estou esperando que supere esse topo. Eu estou esperando que teste esse fundo. Fundo, fundo mais baixo. Corrigiu, vem até aqui embaixo. O que forma aqui? Fundo, fundo mais baixo. Fundo, fundo mais baixo. Então, após a próxima correção, eu espero que venha aqui, até aqui embaixo. Então, corrigiu, fez topo, topo mais baixo. Topo, topo mais alto. Reversão negativa. O mercado vem embora aqui. Dólar, 1 minuto. Topo, topo mais alto. Então, topo, topo mais alto. Eu espero que, após a correção, venha testar esse topo aqui. A correção veio até aqui e fez o quê? Fundo, fundo mais alto. Fundo, fundo mais baixo. Reversão positiva. Depois o que acontece? Só isso. Outra forma de operar, sistema impulso, que é descrito no livro do Alexander Elder. Esse sistema identifica fases de alta e de baixa em qualquer mercado ou período. A inclinação da média móvel rápida identifica a inércia do mercado, enquanto a inclinação do histograma MACD identifica a pressão dos compradores ou vendedores. Quando os dois indicadores engrenam na mesma marcha, denotam períodos definidos de mercado comprador ou vendedor. Então, como é que funciona? A gente tem uma média de 13 períodos e o MACD histograma. Quando a inclinação da média está para cima e o histograma está para cima, eu sou autorizado a comprar ou ficar de fora. Eu não posso vender. Quando a média móvel está para baixo e o histograma MACD para baixo, eu só posso vender ou ficar de fora. Eu não posso comprar. E aqui ele cita o fator 5. O que é o fator 5? É você definir o período que você opera e multiplica por 5 para pegar a tendência. Por exemplo, se você opera no diário, você vai pegar a tendência no semanal. Se você opera nos 60 minutos, vai pegar no diário. Se opera no 10, o correto seria 50, mas como poucas pessoas usam o time frame de 50, você pega nos 60 minutos. Se você opera no 5, a mesma coisa. Não usa o 25, usa o 30 para buscar a tendência. Então aqui eu tenho o Banco do Brasil no semanal. Durante todo esse período, a média móvel de 13 caindo e o histograma caindo. Então peguei a tendência no semanal. Eu vou para o diário, que é o mesmo retângulo aqui, ó. Então, média móvel caindo, histograma caindo. Aqui eu só vou procurar por vendas.
Quando o histograma começou a subir, eu vou ficar de fora, não vou querer vender. Então, durante todo esse retângulo aqui, eu vou procurar somente por vendas. Ó, a média móvel está para baixo, o histograma está para baixo. Opere vendido ou fique de fora, não compre. Novamente, Banco do Brasil. Ó, durante todo esse período aqui, ó, histograma subindo, média móvel de 13 subindo, no semanal. Então, eu vou lá no diário e vou procurar por compras. Ó. Fica muito mais fácil comprar assim. Ó. Qual que é a operação perigosa? Essa aqui, ó, no semanal, a média de 13 está subindo, mas o histograma está caindo. Ou como no diário já fica mais complicado de operar. Então, quando está assim, eu não opero. Vou procurar outro papel ou espero que os indicadores fiquem alinhados novamente. Outra forma de operar que o Alexander Elder explica no livro dele é sobre a área de valor. Médias móveis. O preço é um consenso de valor no momento de um trade. Uma média móvel reflete o consenso médio de valor em sua janela de tempo. Se o preço é um instantâneo, uma média móvel é uma fotografia combinada ou composta. Essa parte aqui que é importante. Ó. Outra importante função da média móvel é a diferenciação entre o que chama de trade de valor e trades da teoria do mais tolo. Na verdade, uma pessoa que compra bem acima da média móvel está falando: eu sou tolo e estou pagando caro, mas tenho a esperança de encontrar um tolo maior do que eu lá na frente. Ou seja, essa figura aqui eu também retirei do livro do Alexander Elder. Aqui a gente tem uma média de 13 e uma de 26, subindo. Então, dentro dessa região aqui, ele chama de área de valor. Ó. Ou seja, no ponto A, recuo para dentro de valor em uma tendência de alta. Compre. Então, vou procurar por compra aqui, e aqui, e aqui. No ponto B, preço bem acima do valor. Venda. Então, ponto B. Está bem distante da área de valor. Aqui ou aqui. No ponto C, preço bem abaixo do valor. Compre. Aqui. Qual é o problema? A ideia é muito boa, mas muitas vezes se torna subjetivo, porque você não sabe identificar se aqui está longe, aqui está longe, aqui é longe, aqui é longe, aqui é longe ou aqui é longe, né? Então uma forma de facilitar é, ao invés de usar essas médias móveis que ele usa, a 13 e 26, para definir a área de valor, você pode usar o Keltner, canais de Keltner. Eu coloquei aqui, ó. Então você vai plotar dois canais, um de 2 desvios e um de 3 desvios. E vai colocar uma média de 26 nos dois. Então tá aqui, ó. De 3 desvios é esse, de 2 desvios é esse, com período de 26. E essa linha pontilhada aqui é uma média móvel de 26 períodos, que vai te dar a área de valor a mesma que aquela do Alexander Elder. Então, obviamente, quando o preço estiver tocando aqui nesse Keltner superior, eu não vou procurar por compras aqui. Da mesma forma, quando estiver tocando aqui na parte inferior, eu não vou procurar por vendas. Vou fazer justamente o contrário. Então, aqui, ó, no dia 1º de abril, dólar nos 60 minutos. Aqui também, a gente vai usar o fator 5. Eu estou olhando a tendência nos 60 minutos. E olha o que acontece aqui, ó. Está completamente fora do canal de Keltner, que é exatamente aqui, ó. Então, eu vou ter três formas para fazer uma venda. Jamais vou fazer compra aqui, né? Que a gente já viu que está completamente fora da área de valor. Então, ó, aqui eu tenho um tique para baixo. Poderia ser uma venda. Aqui eu tenho o MACD virando para baixo. Ou aqui eu tenho o cruzamento do MACD. Então, você tem que definir quais dos três gatilhos você quer. Lembrando que esse aqui você entra um pouco mais tarde, mas é o mais seguro. Então, vendeu aqui embaixo, pancada para baixo. Dia 21 de março, ó, dólar 60 minutos. Abriu fora da área de valor, ó, fora do canal de Keltner, aqui, que é exatamente aqui. Esse aqui já foi fácil, porque já abriu com o MSD comprado. Então já podia ir também fora da área de valor de 10 minutos. Então já poderia comprar no rompimento desse aqui, pancada para cima. Dólar 60 minutos, 19 de março, ó. Fora da área de valor, esticado. Então, esse ponto aqui é exatamente esse aqui, ó. Então, aqui a gente tem um tique para baixo, poderia ser uma venda. Aqui tem um MACD virando, poderia ser.
ou aqui tem o MACD cruzando a linha de sinal. Qualquer dessas três entradas, pancada para baixo. Novamente, dólar 60 minutos, 17 de abril. Ó. E esse ponto aqui é exatamente esse aqui, na abertura do dia. Esse aqui também foi simples, ó, porque quando fechou esse candle nos 10 minutos, já tinha feito um tick para baixo, o MACD já tinha virado e já tinha cruzado. Esse aqui não tinha porque não vendeu. Ó. Vendeu aqui, pancada para baixo. Que é importante salientar, não opere nenhum desses setups, não faça nada do que você viu aqui sem fazer backtest. Você tem que ir no ativo que você opera, no time frame que você opera, mas eu tenho certeza que principalmente a forma do MACD, de você identificar divergências e continuação no mercado, vai ajudar muito. Você pode aliar a forma que você opera com essa nova forma de operar com o MACD. Ou operar somente com o MACD, que funciona também desde que você faça o teste no ativo que você opera. Lembrando que ações são muito mais simples de se operar do que índice dólar. Normalmente se precisa de um capital maior para fazer swing trade em ações, mas tem no meu canal do YouTube também um vídeo que eu fiz como operar swing trade com pouco dinheiro. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição. Então, quem ficou com alguma dúvida é só me chamar no Telegram. Quem tiver interesse nos livros, é só postar um comentário no YouTube e me chamar no Telegram que eu envio para vocês. E quem puder curtir o vídeo e se inscrever no canal ajuda bastante. Valeu!